Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez voltamos, gratos a Deus por sua infinita misericórdia, pelo Senhor nos permitir compartilharmos mais uma pequena porção da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você nesta feita a abrir a sua Bíblia comigo, se bem que a minha é digital, no capítulo de número 2, do livro do profeta Miqueias, o versículo de número 10. Eu gostaria de estar falando hoje sobre o tema viver a superfluidade do mundo, de supérfluo, ou a profundidade das promessas de Deus. É óbvio que nós somos livres, vamos dizer assim, para escolhermos aquilo que nós queremos. E sem mais nem delongas, então vamos ler o versículo de número 10 do livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 2, que está escrito assim, na versão Almeida Corrigida Fiel. E eu vou usar também a versão NAA, a Nova Almeida Atualizada. E nós vamos entendemos o que é viver o supérfluo do mundo ou viver as profundezas, as profundidades das maravilhas de Deus. Tá bom? O versículo de número 10 está escrito desta maneira na versão Corrigida Fiel. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso. Por quê? Ora, ele continua explicando, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Na versão Almeida Atualizada, a nova versão, diz por causa da impureza. Algumas versões diz por causa da destruição. Então ele fala impureza e por causa também da imundícia. Nós notamos nos dias de hoje que há uma certa tranquilidade no meio dos cristãos. Eu não estou falando somente dos cristãos nominais, mas também de toda a cristandade, uma certa tranquilidade. Obviamente que eu não vou generalizar, mas uma certa tranquilidade, uma certa madorna, uma certa, como eu poderia dizer, displicência, por não achar uma palavra mais fácil, uma displicência no meio do povo de Deus, aquele sentimento de já ganhou, está tudo bem, nada está acontecendo, nada está... E quando nós olhamos para esta parte do livro, começa no versículo de número 6, o Senhor está repreendendo os profetas, porque eles dizem assim, olha, não profetizem, ou não profetizeis aos que profetizam, eles não profetizarão para eles, pois não se apartará sua vergonha. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura incultou-se o Espírito do Senhor, são estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras aos que andam retamente? Mas ontem se levantou, veja, começa aqui, mas ontem se levantou o meu povo como inimigo, quer dizer, o povo de Deus como inimigo de Deus, dizendo algumas coisas que não eram realidade, que não eram verdades. Por isso, eu dizia que ou você vive o supérfluo, você tem uma vida superficial, uma vida dispensável, descartável, ou você vive aí as profundezas, as grandes obras, a grande revelação encerrada nos 66 livros, não existe nova revelação, não existe um novo paradigma, um novo método, de maneira nenhuma. Porém, o versículo 7, ele diz, no versículo 8, ele diz que o povo se levantou como inimigo, de sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam
da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa de suas delícias, das suas crianças, tirastes para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, porque não é este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se houver alguém que andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Nós começamos vendo que a repreensão, que a reprimenda, que a censura é para quem? Para aqueles que profetizam falsamente, para os falsos ensinadores, para os falsos mestres, para aqueles que profetizam mentiras. E alguns até estão aqui profetizando sob o efeito, né, de bebidas fortes e tal, e sobre a bebida forte e o vinho. Então, a repreensão neste caso aqui. Por quê? Obviamente, uma passagem bíblica diz assim, que não havendo profecias, o povo se corrompe. Eu não estou falando do dom de profetizar. Aqui ele fala, não havendo palavra, pregação, ensino, vaticínio, pregação, não havendo um ensino sistemático, um ensino ortodoxo da palavra de Deus, obviamente o povo vai se corromper. Por quê? Porque não há por onde o povo se nortear, tá? Não tem como o povo se comportar, vamos dizer assim, se manter incólume quanto às ações do mundo contra ele, se ele não tiver quem o ensine, quem pregue, mas com sabedoria, com discernimento, com propriedade, com conhecimento, vamos dizer, de causa, com uma determinada piedade à palavra de Deus, um apego, um amor à palavra de Deus. Ora, porque é uma das coisas mais difíceis. E por isso eu coloquei esse tema, viver. Você vai viver a superfluidade do mundo ou quer viver as profundidades das maravilhas de Deus, profundidade das promessas de Deus? Ora, nós podemos ter uma vida de bênçãos, de milagres, de vitória, vivendo apesar de todo o sofrimento, porque o apóstolo Paulo ele vai ensinar a Timóteo, ele diz assim, que todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus, ele vai padecer perseguição. Ou vivemos uma vida superficial, uma vida fútil, uma vida de um falso cristianismo, uma vida de aparência, e vivemos aí a superfluidade, do supérfluo do mundo, que o mundo nos entrega, né? Mas o profeta Miqueias, ele convoca o povo, no versículo 10, a se levantar e ir embora daquele lugar, né? E ele dá uma razão para sair daquele lugar, né? Não vamos colocar aqui como, eu gostaria de não colocar como um lugar geográfico, mas um lugar espiritual. Daqui a pouco eu continuo explicando. Então vejam bem, ele diz assim, ide levantar. Por quê? Por causa da imundícia, né? Numa versão ele diz por causa da imundícia e na outra versão ele diz por causa da impureza. O importante é o convite do profeta a que o povo se levantasse, se colocasse de pé, à disposição, tomasse ânimo, né? Se levantar é ter ânimo, estar de pé, ter ânimo, ter vontade, e sair daquele lugar. Por quê? Por causa da destruição. E antes disso ele diz, porque não é lugar de descanso. Por isso eu disse no início que alguns de nós estão vivendo confortadamente, regaladamente, estão vivendo de uma maneira assim como se estivesse tudo bem, como se fosse normal viver no mundo, né? Nos esquecemos que somos meros peregrinos, que somos meros passageiros desta terra. Aqui não é o nosso, nós vamos ver isso mais adiante. Ele diz, não é lugar de descanso. Por quê? Porque, vejam bem, viver a superfluidade, a futilidade do mundo, a superficialidade do mundo, é viver coisas dispensáveis, coisas descartáveis. É uma vida descartável, é uma vida que não tem razão de ser. Viver o supérfluo, né? Podemos comparar assim, você vai ao mercado todo mês, você tem o preço da cesta básica. Então, o que seria o básico? Seria o alimento, o arroz, o feijão, né? O macarrão, o açúcar, o sal. Isso é o básico, é o que você precisa
para sobreviver. O que seria o supérfluo? O que sai do básico? O que sai do básico? Uma guloseima. Obviamente, quem tem crianças tem que comprar, precisa, deixe de trazer para você, desde que não seja o vital, o básico, mas aquilo que vai atender a sua necessidade, o seu gosto, para trazer à sua criança ou alguém que esteja vivendo, que seja a sua família. Mas existem coisas que são supérfluas, a pessoa deixa de comprar o básico. Eu já vi histórias a respeito daquele cilindro nicotinoso, né? A pessoa deixar de comprar uma guloseima para uma criança, um biscoito, né? Porque lá a bolacha é outra coisa, um biscoito recheado que a criança quer, para comprar aí 20 cilindros nicotinosos para satisfazer o seu vício e deixar de comprar para ele. Quer dizer, ele deixou outro, conta uma outra história, seja um conteúdo etílico, seja um conteúdo nicotinoso, às vezes não chega tanto, mas muitas vezes nós deixamos de suprir a nossa vida do básico para suprir a nossa vida do supérfluo, do fútil, do desnecessário, do descartável, daquilo que nós não precisamos, daquilo que não tem tamanha necessidade ou urgência. Então nós podemos destacar, diferenciar o supérfluo do básico desta maneira. O que é a cesta básica? Está lá o rol, a relação do básico, arroz, feijão, tal, uma mistura. Isso é o básico. O supérfluo seriam as guloseimas, seriam as coisas que nós praticamente não necessitamos, vamos dizer assim, para sobreviver. E eu coloquei esse tema, por quê? Porque nós temos visto hoje em dia as pessoas, agora eu quero tirar o lugar geográfico, eu quero tirar o básico, que seria material, e trazer o lugar espiritual e o vital espiritual para a nossa vida, o que é de vital importância para a nossa vida. O profeta, ele conclama o povo a se levantar e ir embora. Por quê? Por causa da destruição. Por causa da destruição que destrói, ele diz sim, destrói grandemente. Porém, as pessoas estavam aqui vivendo de maneira fútil, né? Uma maneira dispensável, uma maneira vivendo de uma maneira que não era aquilo que Deus queria para eles. E o profeta, ele dá esta razão, porque aqui não é lugar de descanso. Lugar aqui que eu digo para nós é o mundo, né? O seu sistema, a sua maneira, a sua regência, a sua conduta, as suas morais, porque até ruim tem moral ruim, tem moral duvidosa, tem caráter ruim, tem caráter duvidoso. Nem sempre quando nós falamos de caráter, nós estamos falando de coisa boa. Existem os mau caráteres, vamos dizer assim, as más índoles, as coisas que fazem mal, as coisas que fazem mal. E é o que o profeta está dizendo. Vocês precisam sair daqui, vocês precisam se levantar. E quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas prostradas, estagnadas, paradas, imóveis, por causa da situação que nós vivemos. Então vejam bem, por que não é um lugar de descanso? Eu não gostaria de me estender muito, mas por que não é um lugar de descanso? Primeiramente, eu gostaria de falar que, apesar de algumas situações, que eu chamei aqui de aparente, apesar de algumas situações, aqui não é lugar de descanso. Aqui não é para o cristão se conformar, não é para o cristão estabelecer-se, não é para o cristão se esquecer de quem ele é, onde ele está e para onde ele pretende ir, para onde ele foi convidado, chamado para ir, para estar. Então vejam bem, por que aqui não é lugar de descanso? Primeiro eu coloquei por causa da aparente comodidade. As pessoas estão vivendo assim comodamente, sossegadamente, alguns regaladamente, outros nem tanto, mas acostumaram-se a viver ao sistema do mundo, acostumaram-se a conviver com esse sistema pecaminoso, com esse sistema nocivo para as nossas vidas e aonde nós precisamos nos preocupar. Muitas vezes estamos preocupados com a aparência, estamos preocupados
com futilidades, com veleidades, com coisas que vão com vaidades, e nos esquecemos que, apesar da aparente comodidade no mundo, não é lugar de descanso. E alguns estão aí se adaptando muito facilmente, né? Estão se contextualizando muito facilmente, tal qual aí um camaleão, assim, eles vão mudando de cor, eles vão se adaptando, eles vão se contextualizando, eles vão criando as suas formas, as suas fórmulas para viver segundo o padrão que é imposto pelo mundo. Quando eu digo mundo, eu digo um sistema pecaminoso, aquele sistema que é regido, que é dirigido pelo inimigo das nossas almas, por Satanás, e nós precisamos tomar cuidado. Então veja bem, a aparência que eu estou falando do ilusório, é uma ilusão, vive uma comodidade, né? Uma ilusão no mundo de que está bom, aparentemente está bom viver aqui. E se esqueceu. Segundo, apesar da aparente, quer dizer, da liberdade ilusória, da aparente liberdade que este mundo nos fornece, ou tenta nos oferecer, ou oferece para nós. Veja bem, porém, há uma liberdade aprisionada, não há uma liberdade realmente em que você pode viver tranquilo, de cabeça erguida, fazer escolhas. Não, é uma liberdade vigiada, limitada, tolhida muitas vezes. É uma ilusão, é outra ilusão, apesar da aparente liberdade. Então não é nosso lugar de descanso aqui, por quê? Por causa da aparente liberdade. Alguns acham que são livres, porque podem escolher entre uma marca ou outra de bebida, uma marca ou outra de cigarro, mesmo sendo cristão. Existem muitos cristãos que estão vivendo desta maneira. Ao invés de escolher uma versão bíblica, um tema de livro, um tema de um filme ou alguma coisa relacionada ao cristianismo, não, eles já estão acomodados de uma tal maneira. A primeira coisa que eu disse foi a comodidade. Eles estão tão bem situados, como acomodados, que já estão fazendo até, escolhendo suas preferências da liberdade mundana. Nós vemos hoje, as pessoas acham que são livres porque podem fazer o que querem com suas vidas, com seus corpos, com suas ideias, com suas palavras, com tudo aquilo. E isto, infelizmente, tem entrado no meio do cristianismo e tem engraçado, infelizmente, e desgraçado, infelizmente, muitas vidas, muitas comunidades inteiras, infelizmente, estão sendo aí... o versículo 6 aqui, porque a desgraça não cairá sobre nós, né? Um dos trechos que o profeta ele diz aqui no versículo 6, ele diz: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Infelizmente, a comodidade traz essa falsa liberdade de que tudo que vai acontecer de ruim não vai acontecer comigo, só vai acontecer com quem está na minha direita, na minha esquerda, na minha dianteira, na minha retaguarda, e é outra ilusão. Irmão, a chuva que chove sobre o ímpio é a mesma chuva que chove sobre o cristão. Ora, meus queridos irmãos, e vejam bem, não é porque nós trazemos o nome de cristão que nós já estamos, vamos dizer assim, nós já estamos vivendo aí a nossa plena redenção. Não. Dessa maneira. Veja bem, alguém vivendo assim e já estão vivendo, estão tão bem acomodados neste mundo que já tem essa aparente liberdade de escolher, mas não de escolher. Não vou chamar de livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio não ensina isso. Não é isso o que quer dizer livre-arbítrio. O livre-arbítrio está entre você escolher o que é certo. Você vai comparar e escolher o que é certo. Não é que você pode escolher ou o certo ou o errado. Não, não é essa a ideia primária, não é essa a ideia fundamental dessa doutrina. Então vejam bem, então as pessoas estão com uma liberdade tão grande, elas estão escolhendo aí se continuam com o cônjuge ou não, se continua com a família ou não, se continua, sei lá, na santidade ou não, vivendo uma vida, um cristianismo genuíno, verdadeiro ou não. Isso aí, a comodidade nesse mundo, nos traz essa aparente liberdade, essa liberdade ilusória de que nós podemos escolher aí viver do jeito que nós queremos, que está tudo bem para Deus. Deus é um Deus permissivo dentro deste lugar que não é o lugar de descanso. Deus é um Deus que permite
qualquer coisa, viver de qualquer maneira, tomar as decisões, ter as atitudes que nós queremos e que Deus ele é praticamente obrigado a concordar com tudo que nós fazemos. Não, não é isso. Ele não é um lugar de descanso também, por quê? Por causa também da aparente abundância. A abundância aqui não é só de viveres, é de todas as outras coisas. Quando nós olhamos para o cristianismo, algumas pessoas, alguns ditos cristãos, eles acham a vida um tanto quanto restrita a vida do cristão. Ah, mas o cristão não pode isso, o cristão não pode aquilo, o cristão não pode aquilo outro, o cristão, e nós infelizmente acabamos aí entrando nessa espiral, vamos dizer, caímos nesse parafuso, né, nessa situação de entendermos, de sermos iludidos por uma vida de aparente abundância. Parece que o mundo, o não cristão, o mundano, parece que ele vive uma vida feliz, uma vida de comodidade. A vida do mundano é cômoda, a vida é de liberdade, de abundância. Veja bem, porém o profeta ele simplesmente olha e diz, olha, levantem e vamos. Tenham disposição de sair do lugar em que vocês estão. Por causa do quê? Por causa da corrupção. Aqui diz imundícia, na outra versão diz por causa da imundícia, a outra versão diz por causa da impureza. Então vejam bem, a aparente, a vida ilusória, a superfluidade do mundo tem atraído, infelizmente, a vida supérflua, fútil, né, vaidosa do mundo, infelizmente tem chamado a atenção de muitos cristãos. E eles estão vivendo esta superfluidade, eles estão se esbaldando nesta fluidade. Aí, como eu terminei dizendo aqui, que parece, né, a ilusão que traz, o mundo traz a ilusão de uma abundância, a tal ponto de alguns cristãos, infelizmente, pensarem assim, a vida do cristão é uma vida restrita. O cristão tem que abrir mão de muita coisa. Ora, e há uma realidade nisso. São duas coisas que nós vemos. É verdade e é bom que façamos isso. É verdade que nós vivemos uma vida, como nós aprendemos na escola bíblica dominical nesse trimestre, nós escolhemos entre as duas portas, tanto a larga quanto a estreita. Nós fizemos uma escolha e, obviamente, tudo que se diz estreito se diz apertado, limitado, né, espremido, vamos dizer assim, e traz essa ideia para a nossa vida, onde nós precisamos tomar sempre cuidado com isso. A vida que nós aceitamos, por isso que a Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, a partir do momento em que nós ouvimos o chamado e resolvemos, alguns vão ficar meio bravos comigo, que eu disse que resolvemos aceitar essa vida do cristianismo, né? Não, mas é Jesus, sim, é Jesus quem nos chama. Ah, mas o livre-arbítrio diz que eu posso ou não aceitar outras denominações, outras linhas de pensamento, diz que o chamado também ele é irrecusável, né? O chamado você não tem como você dizer sim ou não. O chamado ele é o convite que Jesus, quando Jesus chama, quando Deus nos chama para servir, ele é irrecusável, né? Então, algumas linhas de pensamento que eu respeito também, elas também dizem assim, que quando Cristo chama, não tem como o homem dizer não. O homem não tem como dizer não. Já uma outra linha de pensamento diz que o homem pode escolher entre obedecer o chamado ou não, aceitar ou recusar. Mas veja, vamos voltar àquilo que nós estávamos falando, e são várias as versões que nós obviamente respeitamos, desde que não seja heresia, desde que não esteja em desconformidade com a doutrina bíblica, nós aceitamos e aprendemos e até fazemos uso dela, como eu fiz agora, algumas linhas de pensamento, algumas linhas de doutrina cristã, né, que não são hereges, trazem uma determinada realidade e nós conseguimos conviver com essas realidades. Então vejam bem, alguns cristãos estão chegando ao ponto que
Deve haver algumas mudanças, porque a vida cristã é muito restrita. Ora, irmãos, a partir do momento em que nós vemos, que nós lemos a Bíblia, entendemos a doutrina da salvação, entendemos, ainda que panoramicamente, a teologia sistemática, o ensino sistematizado das doutrinas da Bíblia, nós entendemos que o cristianismo ela é uma vida não de escolhas, mas de convites a você deixar ou não determinadas coisas, andar ou não em determinados caminhos. Né? Nós vemos o jovem que é chamado a abrir mão de sua riqueza, o jovem rico. Nós vemos o outro que é chamado a tomar a sua cruz de cada dia e seguir ao Senhor. Nós vemos outro que é chamado a deixar, ainda que poucas, escassas fossem os seus recursos, mas ainda mesmo assim, nós vemos que um dos chamados do Senhor abandona uma mesa de cobrança de impostos. Esse homem se chamava Levi, Mateus, vamos dizer assim. Ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano, ele trabalhava para o governo, ele trabalhava para o sistema. Então, cada um de nós fomos chamados a abrir mão de alguma coisa, de algo, de situações em que aparentemente nos deixavam confortáveis. E fomos chamados a determinados serviços que aparentemente também eles nos restringem, nos tira, nos tolhe, nos faz escolher. E isso é muito bom, porque a partir do momento em que eu fiz uma determinada escolha, eu tenho que estar também ciente de que, para viver aquilo que eu escolhi, eu vou ter que abrir mão de determinadas coisas. Mas essa questão de abrir mão é uma questão muito boa, quando nós olhamos do ponto de vista de Deus. Então nós falamos sobre a futilidade de uma vida mundana, ainda que tenhamos a alcofa, o nome de cristãos, mas resolvemos viver aí uma vida fútil, vaidosa, uma vida descartável, um cristianismo de aparência. Né? Veja, por que Miqueias, vamos rever, por que Miqueias diz que aqui não é lugar de descanso? Primeiro, por causa da aparente, da ilusória comodidade. Né? Por causa da ilusória, da aparente liberdade, por causa da ilusória, da aparente abundância que o mundo oferece para os tais. Porém, tudo isto, ainda que fosse verdade, como diz o espanhol, aunque fosse, né, uma realidade, ainda que fosse uma realidade, ela é limitada, porque se limita a este período de vida, vamos chamar assim. Obviamente, aqui, por mais que alcancemos uma longevidade, 100, 120, alguns, né, contam aí algumas idades que às vezes parecem exorbitantes, mas todas elas têm um ponto final. Toda vida na Terra tem um ocaso. É por isso que nós temos a distinção entre a vida terrenal, entre a vida terrena, a nossa vida física, e a vida eterna, que é a vida, a Bíblia o cristão chama da verdadeira vida, é onde vamos viver de verdade, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, vamos pôr nomes mais bonitos, seja na eternidade com Cristo na glória, seja a eternidade sem Cristo no inferno. É aí que está. Quando nós olhamos para estes dois pontos de vista, para esses dois destinos, nós notamos que certas coisas que nós deixamos, ou aparentemente tudo que nós deixamos, ela tem uma razão maravilhosa de ser. Veja, um destino eterno com Cristo, para os que abrem mão, para os que dispensam a superfluidade do mundo, a vaidade do mundo e se apegam às profundezas, às profundidades, às promessas, os milagres, a palavra de Deus, e tem esse destino para aqueles que vivem o mundo e a sua futilidade, a sua vaidade, e infelizmente estarão aí num lugar de terror e de sofrimento eterno. Então nós olhamos. Agora veja bem, Miqueias ele me chama para isso, no versículo 10, para deixar este mundo, porém eu trouxe também algumas coisas. Por que é interessante? Não é que é interessante, é porque vivemos em paz com esta como que eu poderia dizer?
com o deixar esses tipos de coisa, com o viver uma vida que aqui talvez ela não seja nem aparente restrição, mas uma restrição verdadeira do que é fútil, do que é vaidoso, do que é dispensável, do que não faz parte do vital, do básico, mas é supérfluo, e para vivermos uma vida ainda que, terrenamente falando, é uma vida restritiva, é uma vida que nos impede de ser. Por isso que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Paulo está falando da restrição. Deus criou todas as coisas, mas existem coisas que não são convenientes ao cristão, que não é conveniente ao santo. E algumas são pecado, umas são pecados e outras são inconvenientes. Não convém ao crente, a um cristão de verdade, ser visto em determinados lugares, com determinadas atitudes, com determinadas coisas em sua vida. Então, vejam bem, ainda há essa distinção, né, do que eu posso e do que eu não posso. Aí eu tenho que ter uma intimidade muito grande com o Espírito Santo de Deus para chegar à conclusão se convém ou não eu estar ali. Não precisa ninguém me dizer se eu posso ou não posso. Quem vai me dizer é o quê? É o Espírito Santo de Deus. É Deus, através do seu Espírito Santo, me alertando. Que a Bíblia chama de luta da carne e do Espírito. É a briga constante aí até até o nosso ocaso, seja no arrebatamento da igreja, seja na campa fria, né? O Senhor nos chamar para estar em sua presença através da morte. Nós precisamos sempre tomar cuidado com isso. Mas quando nós comparamos o que nos aguarda, vamos dizer assim, quando nós comparamos o que nos aguarda, quando nós abrimos mão e passamos a viver uma vida, Paulo também vai falar que ele vive, não mais ele, mas Cristo agora está vivendo nele, em Gálatas 2:20, e uma infinidade números, ou um vasto número de versículos e capítulos da Bíblia que vão nos ensinar a viver uma vida de abstenções, de abstinências, de tirar fora, de lançar fora, de sair fora, como disse Miqueias, levantai-vos e ide-vos, vão embora daqui, se levantem. Alguns não têm mais disposição, não têm mais força para se levantar, né? As raízes do mundo já se impregnaram, já se aí chama de embaraços, né? Já se embaraçou de uma tal maneira com esse mundo que está difícil para se pôr de pé. E a tendência, desculpa a comparação, quando eu olho para a semente que cai no meio dos espinhos, lá na parábola do semeador, nós vamos ver que os espinhos crescem de uma tal maneira sobre a semente que tem agora o seu pequenino broto, está nascendo, mas os espinhos que falam das preocupações com o mundo, com os afazeres mundanos, né, que às vezes um morto pode fazer melhor do que o vivo, deixa os mortos que enterrem os seus mortos. Jesus Cristo está falando, né, espiritualmente, está dizendo aqueles espiritualmente mortos podem fazer coisas muito melhor do que o aparentemente vivo, do que o vivo espiritualmente, vamos dizer assim, que perde tempo com esse tipo de coisa. Então vejam bem, aquela semente ela é sufocada pelos espinhos lá do semeador, da parábola do semeador. Aqui é a vida do cristão. Tem cristão que ele deixou que os espinhos, que as raízes, que tudo aquilo que faz parte do mundo o embaraçasse de uma tal maneira que agora ele não consegue se levantar. Qual é a tendência? Ela é cobrir e matar, como matou aquela plantinha, aquela semente, e também extinguir a vida espiritual desse cristão. Porém, quando nós olhamos para o lado bom, vamos dizer assim, para o lado bom da coisa, no livro do Êxodo, no capítulo de número 33, né, o versículo de número também 3, e também 3 não, né? O número 3 seria também se fosse 33. No capítulo 33 do livro do Êxodo, no versículo 3, nós vemos aqui, eu terminei dizendo da aparente abundância, da vida mundana, deste lugar que Miqueias me convida a sair de lá. Então, o versículo 3 ele diz aqui, olha, vocês vão
para uma terra, agora na versão NAA, né, a nova Almeida atualizada, ele diz assim: vão para uma terra que mana leite e mel. Vejam bem, da aparente abundância do mundo para a verdadeira, para a profundidade das promessas de Deus. O Senhor está falando que Israel, agora saído do Egito, depois de 40 anos, agora eles estão caminhando para onde? Para uma terra que mana leite e mel, quer dizer, uma vida de verdadeira abundância. Verdadeira abundância. É aí que está. Quando fala de leite, fala de mel, fala de alimento, de doçura, de felicidade. Quando Esdras está lendo a lei, né, praticamente 6, 7 horas lendo o livro que foi encontrado, estava perdido dentro da casa de Deus. Que coisa impressionante, perder a Bíblia dentro da igreja. É uma coisa, tem até um hino que diz, né, perder Jesus, né, mas a festa que pede a Jesus, essa festa é pobre. Então você pode estar até comemorando o aniversário de Jesus sem estar com Jesus lá dentro, e Jesus está perdido, vamos dizer assim, figuradamente, na vida de muitas pessoas. Mas veja, o Senhor está chamando agora Israel, né, que ficou cerca de 430 anos no Egito sofrendo, agora vem para 40 anos de deserto, de sofrimento, de pureza, de limpeza, de seleção, para que em Canaã entre, né, na terra que mana leite e mel, para um povo que vai, vamos dizer assim, viver uma vida completa, plena na presença de Deus. Então a verdadeira abundância não está no que eu posso ou no número de opções que eu tenho para escolher. Não, a verdadeira abundância está em eu viver na dependência de Deus. Esta é a abundância. Obviamente que Deus, ele vai sempre nos surpreender com tudo aquilo que ele tem para nos dar. Então veja, o capítulo 33 do Êxodo, o Senhor diz assim, né? E vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Mas o interessante é que ele diz aqui, guarde isso também, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Então nessa hora Deus diz, vocês vão, os líderes vão levar, o anjo vai adiante de vocês, e vocês vão chegar lá. Porém, essa terra vai ter leite e mel, vai manar, quer dizer, vai brotar, é como se fosse uma mina d'água, um olho d'água que constantemente é renovado. Constantemente é renovado. Essa é a vida que nós temos, a verdadeira abundância, em detrimento, me perdoe, a aparente abundância que o mundo nos oferece. Então, está aqui no livro do Êxodo, capítulo 33, o versículo 3, a terra prometida é uma terra produtiva, é uma terra fértil, é uma terra que mana, que brota, coisas boas, alimento bom, coisa saudável, faz bem ao cristão, faz bem ao crente. Então vejam bem, aquilo que nós no começo achamos que a vida cristã é uma vida restritiva, é uma vida que me limita, e isso é bom, porém é uma vida que vai me levar a uma vida espaçosa, regalada, uma vida abundante. Aonde? Na presença de Deus. E é isso que nós aguardamos. Quando nós olhamos também para a Bíblia, nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, deixa eu encontrar aqui, o versículo de número 19, se eu não me engano, ele vai dizer assim, Pedro ele convoca o povo, primeiro ele convoca o povo para duas coisas, para se arrepender e para se converter. Então, você veja, outra restrição, outra coisa que parece outra grande restrição. Ora, eu tenho que me arrepender e tenho que me converter. Então, vejam bem, aparentemente, nós temos aqui de novo restrições. Porém, essas restrições, elas surgem, elas aparecem para me presentear, para me trazer uma vida melhor. Veja, por que eu tenho que me arrepender e me converter? Para que sejam apagados os vossos pecados e que venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. No capítulo 33 do Êxodo, versículo 3, ele diz, eu não vou. Aqui Pedro diz, vocês terão um tempo de refrigério, vocês terão um verdadeiro, um tempo, gostoso, na presença de Deus. Agora já não é com a presença, mas é na presença de Deus. Os tempos pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então vejam bem, a aparente restrição
lá atrás, agora me traz uma vida abundante no Êxodo, e em Atos dos Apóstolos me traz uma vida de refrigério. Para nós aqui do interior, onde a nossa região alcança aí a marca no verão, a marca de 40, 42, 43 graus centígrados, como é que eles falam? A impressão que dá é que está muito mais quente, a sensação térmica, né, o termo mais científico que eles usam, às vezes dá a impressão que a gente tem aquele ditado, né? Não é um sol para cada um, está praticamente 2 sóis para cada um. É uma coisa impressionante. Quando fala para nós aqui de refrigério, nós entendemos. Se você falar para quem mora nos polos, em cidades frias, em cidades, em lugares, em países que são praticamente mais da metade do ano de frio, gelo constante, falar de refrigério para eles é melhor falar de calor, né? Falar de calor. Mas para nós que vivemos aqui nos trópicos, vivemos aqui nos países tropicais, principalmente nós aqui, né, do interior, falar de refrigério, nós entendemos o que é refrigério. Quando fala assim, olha, vai refrigerar, ar-condicionado, refrigerador, freezer, gelo, água gelada, nós tem tempo aqui que nós clamamos por isso, pedimos por isso. Então vejam bem, a aparente restrição lá atrás na comodidade, Pedro me diz que se eu me arrepender e me converter e os meus pecados forem apagados, esse tempo de refrigério virá. E para que assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha que coisa interessante. Veja, aqui, o que parece restritivo, ruim ali, é só aparente. Por quê? É só aparente por quê? Porque o que vem depois, o depois de tudo isso, é que traz a verdadeira comodidade. Então você liga lá o seu ar-condicionado, liga o seu ventilador, não sei qual é o método que você usa, põe lá o seu copo de água gelada, com gelo ainda, e ali você se refrigera, se refresca. Né? Você descansa, parece que seu corpo ele vai renovando as forças. Então o Senhor também tem esse tempo. O mundo tem uma aparente comodidade, mas o Senhor nos dá a verdadeira comodidade, trazendo o quê? Tempo de refrigério para a nossa vida. Então, Atos 3,19. Então, por isso eu vejo, o que você prefere? Viver a superfluidade, a futilidade do mundo, dos padrões mundanos, da situação do mundo, ou viver as promessas de Deus? Vejam, abundância, mana, leite e mel, refrigério, e em Hebreus, capítulo de número 4, a carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 4, deixa eu achar aqui o 4, o versículo de número 9, veja bem, nós falamos do mundo de aparente comodidade, aparente liberdade, aparente abundância. Mas no versículo 9 do capítulo 4 da carta escrita aos Hebreus está escrito assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Agora sim, nós veremos o quê? Que ainda resta um repouso. E onde está esse repouso? Não está aqui. É por isso que Miqueias diz: levantem-se e vão embora, porque não é aqui o vosso lugar de descanso. Mas o escritor aos Hebreus diz que ainda resta um lugar de repouso. E este lugar de repouso está onde? Está na presença do Senhor na eternidade, que nós comumente chamamos de céu, comumente chamamos de paraíso. Nós chamamos da morada eterna com Deus, são muitas as denominações que nós podemos usar para este lugar de descanso. Então veja bem, que coisa interessante quando nós nos esforçamos para sair desta futilidade, desta vida fútil, vaidosa, mundana, ainda que sejamos cristãos. Ora, nós estamos vivendo aí uma época, aparentemente, talvez eu esteja errado, talvez eu esteja chegando a uma conclusão equivocada, não sei, mas me parece que hoje impera mais a vaidade, a futilidade, a aparência do que a espiritualidade, do que a santidade, do que uma vida realmente transformada, remida,
nós estamos preocupados com a aparência das pessoas, estamos preocupados com as aparências dos locais de culto, estamos preocupados, ora, houve um tempo em que a igreja se reunia nas catatumbas de Roma, são livros muito bons, se você puder ler, né? Talvez eu não me lembre do escritor, mas me lembro dos livros, né? As catatumbas de Roma, a igreja escondida, a igreja perseguida, tem um livro também não cristão, que ele é chamado E o Mundo se Calou. Se você puder comprar este livro, é um livro muito... E o Mundo se Calou. Né? É uma história, é um livro, são fatos verídicos que vai despertar a nossa vida quando nós nos acovardamos, quando nós nos tornamos omissos, nós nos escondemos da nossa responsabilidade aqui na Terra. Então vejam bem que coisa interessante. O que você prefere? Você prefere viver a futilidade, a vaidade do mundo, uma vida de aparente comodidade, de aparente liberdade, de aparente abundância, ou você prefere escolher o caminho estreito, uma vida aparentemente restritiva, vamos dizer assim, onde o cristão ele é chamado a deixar muitas e muitas coisas, mas no porvir viver aí numa terra que mana leite e mel, uma abundância de verdade, vai viver um tempo de refrigério, de descanso, a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira abundância, a verdadeira comodidade. Viver também, esperar um tempo de repouso, como o escritor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículo 9. Nós precisamos escolher, você precisa escolher, eu preciso escolher. Não nos é imposta este convite, por isso que é chamado de convite. O convite não é uma imposição, você aceita ou não. Eu não estou também falando de certas doutrinas, não vou entrar nisso agora, porque não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, viver uma vida supérflua no mundo ou viver uma vida profunda nas promessas de Deus, viver uma vida, sabe, de verdadeiras realizações, conquistas, esperanças, uma vida verdadeira na presença de Deus. A escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua, você precisa escolher. Nós precisamos escolher, apesar de toda a modernidade, de toda a beleza que nós vemos nos dias de hoje, o mundo está se tornando cada vez mais belo e a igreja está se esforçando também para acompanhar este padrão. Não é ruim, mas também não é de todo bom. Tanto é que Cristo olha quando um dos discípulos se impressiona com a grandiosidade de uma determinada construção, o Senhor disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. É como a nossa vida, irmãos, por mais que nós conquistemos nesta vida terrena, por mais degraus que subamos nesta vida espiritual, nessa vida material, ela vai ficar para trás, nós não poderemos levar. No caixão, vamos dizer assim, ou no arrebatamento, no caixão só vai caber o corpo e algumas flores ali que em poucos dias murcharão. No arrebatamento só vai subir o crente transformado. Não estou dizendo que é errado também angariar, mas não viver disso, não viver para isso, não empenhar toda a sua vida nisso. Escolhamos nesta noite viver uma vida supérflua no mundo, fútil, vaidosa, ou vivermos uma vida de promessas de Deus, uma vida vivida verdadeiramente na presença de Deus. Precisamos escolher. Eu e você precisamos escolher. Então, que você tenha uma vida abençoada em Cristo Jesus, fazendo as escolhas certas, fazendo as escolhas verdadeiras. Tá bem? Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.